Boa noite, gente. Estamos iniciando nossa primeira live sobre o curso de Libras e o professor Gustavo agora vai tomar a frente. Eu vou ficar organizando. Qualquer dúvida, qualquer auxílio, podem contar comigo. Gustavo, está contigo. Uau! Olá, pessoal. Vamos ver se vão aparecer aqui. Só um instante. Aí. Tudo bem a todos? Boa noite. Tem gente aí que eu já conheço, hein? Só um instante. Liberei. Prontinho. E aí, pessoal, o que vocês acharam da primeira aulinha que a gente teve essa semana? Meninas, podem falar, é só liberar o áudio para que vocês possam falar, tá ok? Gustavo está perguntando, não sei se vocês estão ouvindo, Gustavo está perguntando o que vocês acharam da aula, quais as dúvidas que vocês tiveram. Podem falar. Eu acho que a Elaine está com vontade de falar um pouquinho. Libera o seu áudio primeiro, Elaine. Isso. Oi? Boa noite. Boa noite. Não está dando para ouvir, Elaine. Não estou ouvindo. Pessoal, essa primeira aula foi, assim, foram poucos minutos, mas para apresentar de uma maneira bem pincelada o que é a língua de sinais. Vamos aqui, então, novamente, pontuar alguns pontos. Às vezes, quando a gente ouve falar Libras, vem de primeiro aí o quê? O signo. Para quem é da área de exatas, já pensa numa moeda, enfim. Mas eles estão falando da língua brasileira de sinais. Quando a gente fala língua, é bem interessante deixar claro o seguinte: não é linguagem, mas língua. Vou dar um exemplo. Nós também temos linguagem. Todavia, linguagem não é algo assim tão complexo e nem estruturado. A língua ela tem uma estrutura, ela tem um porquê. Vou te dar um exemplo. Lembra quando eu ensinei o alfabeto? Eu ensinei que a letra U é dessa forma? Vocês lembram? Então, o que vai acontecer? Aí a pessoa vem, mas eu não consigo deixar meu dedo fechadinho. No começo dói mesmo. A gente tem que fazer alguns treinos de articulação, um alongamento, para ir se adaptando. E conforme a gente vai treinando, nosso corpo vai acostumando e é comum. Depois fica normal. Porque aí a pessoa não consegue, deixa um pouquinho aberto. Que letra que é essa? Depois do U vem o V. Então, essa é a diferença de linguagem e língua, entendeu? Porque a língua ela é completa, ela tem uma estrutura, o famoso pode, não pode. É igualzinho. Nós usamos na língua portuguesa nós vai, nós vem, nós fui. Tá entendido, mas não é correto. A língua portuguesa não permite que a gente fale dessa forma.
Então, a Libras também, ela tem sua gramática, né, própria, sua estrutura própria, os porquês de ser assim, conforme eu expliquei no mês de fevereiro. Eu falei um dia com o Helder aqui, com o Elton, sobre o mês de fevereiro. Mês de fevereiro. Mas o que tem a ver? Aqui no Brasil, fevereiro é carnaval. Talvez no outro país não seja de carnaval, então não tem o porquê do sinal ser igual. Quando eu tinha falado que existem outras línguas de sinais, assim como aqui a gente fala o português brasileiro, pois tem o português de Portugal, tem o inglês americano e o inglês inglês ainda mais melódico e tal. Aí tem regiões do mundo que usam o inglês um pouco mais seco. Na língua de sinais também vai ter essa variação, vai ter essa diferença. O que eu posso dizer? Quando a pessoa fala, eu quero aprender língua de sinais, às vezes um pensa assim, eu vou interpretar na igreja, o outro eu vou interpretar numa escola. Aí eu quero interpretar porque eu tenho um amigo surdo, eu tenho um parente surdo, aí eu acho muito bonito inclusão, beleza. Aí a gente pensa assim, é só aprender o alfabeto e pronto, já sei língua de sinais. Mas não é bem assim, vamos usar o termo. O buraco é mais embaixo, porém, não é tão difícil igual a gente pensa. Conforme eu havia falado, eu vou estar passando dicas de situações, né, em que ou você usa língua de sinais ou você usa língua de sinais. Queria compartilhar com vocês hoje. Durante o dia, eu trabalho como vendedor, né? Atuo como intérprete já faz bastante tempo mesmo, desde 2014, no início de 2014. Então, já atuei na política, na área da educação, Expo Café, na área religiosa, palestras, cursos, seminários, na polícia. E hoje, eu fui interpretar, não vou dar nome aos bois, um casal surdo pediu minha ajuda. Há um tempo atrás, acho que alguns anos atrás, essa moça surda perdeu a guarda do filho dela. E o que acontece? Ela, no processo, aí o advogado falou, nossa, como que a gente vai conseguir essa guarda de novo para a mãe? E ele ficou pensando um montão. E a surda foi falando, eu dando voz. Aí falou assim, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Me mandaram assinar alguns papéis, eu não sabia o que eu estava assinando, mas mandaram eu assinar, eu assinei. Aí, falei, mas como que você não sabia, né? O advogado perguntando para ela. E eu interpretando. Aí ela foi e disse assim, não tinha intérprete. Isso não é historinha que eu tô comentando, não. Foi em Varginha, hoje à tarde, eu interpretei uma situação dessa, né? Não tinha intérprete. Então, só de não ter tido intérprete na sessão lá, né, nesse julgamento, ela já tem, assim, 50% da causa ganha. Porque faltou acessibilidade. É tipo chegar em qualquer um de vocês agora que não tem domínio de uma área e falar que 2 mais 2 é 4 e pronto. Assina aí que você entendeu, mas você nem sabe o que está acontecendo. Entendeu? Conforme eu tinha falado naquele videozinho, a língua de sinais é muito interessante porque ela abre a nossa mente para outros pontos. Porque é muito bonito falar de inclusão, é muito bonito a gente ver as pessoas falando na TV, só que agora vocês vão conseguir perceber algumas situações. Nossa, mas agora nesse mandato eleitoral da presidência, a presença de intérpretes está mais visível. Ok? Vocês repararam que tem um intérprete, o mesmo intérprete sempre, que está lá interpretando, mas a emissora faz questão de dar o foco no presidente falando, em algum ministro que está ali do lado, e corta o intérprete. O que adianta ter intérprete se o surdo não está vendo o que está acontecendo? Conforme eu falei, 5% da população tem deficiência auditiva. Então, no meio desses 5%, uma boa porcentagem chega a ser surdo e realmente usuário da língua de sinais. E aí, como é que está chegando a mensagem para ele? A gente vai começar a ter um pouco de conscientização. E na minha igreja,
Eu sou... então agora eu vou interpretar os cultos, ótimo. Aí tem uma aulinha especial para as crianças. Beleza. Aí manda atividade para casa, alguma coisa. E aí? Como que esse surdo vai ter acesso? Eu vou pegar a Elaine para Cristo aqui, porque eu conheço a Elaine, já de mais tempo. E se chegar um surdo e falar, eu quero tocar um instrumento, o surdo também pode tocar. Eu conheço vários surdos que tocam. Aqui em Três Pontos mesmo, eu conheço surdo que toca flauta transversal. Hein? E aí, como é que você vai fazer para poder sinalizar o inário para ele, né, que é o livro lá de músicas, que não tá sinalizado em língua de sinais? É um direito dele. Eu acredito muito que Deus também queira ver da parte dele o esforço. E aí, como que a gente vai fazer? E aí, quando a gente entra na aula de Libras, a gente faz uma autoanálise, primeiramente, não adianta a gente ver ao redor e não ver a gente, é que a gente percebe o quanto a gente é despreparado para poder atender o nosso próximo, aquele que a gente gosta. E para piorar um pouquinho a situação, eu sempre, nos cursos, eu trato os alunos como se fossem futuros intérpretes, que seria para mim um prazer. Eu já tive alunos que estudaram comigo e hoje são até melhores que eu. É muito bom mesmo. Talvez nem todo mundo queira ser intérprete, só queira aprender língua de sinais. Mas a gente, como intérprete, a gente tem que ter domínio, né, da língua, das duas línguas, o português e a Libras. Então, já vai aí uma dica. Estuda em português. Não adianta você saber muita coisa de língua de sinais se você não souber português. Aí fala lá o verbo. O que é verbo e agora? Chuva, é verbo, chover, verbo. E aí você não sabe. Aí eu falo, ó, transforma esse verbo, vamos flexionar ele. O que é isso? Então são coisas assim da área de português que a gente precisa saber. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós dominamos a língua de sinais e o pai do surdo não domina. A mãe do surdo não domina. Aí o que vai acontecer? Você está lá na escola, ou na igreja, enfim, no ambiente que você for trabalhar. O surdo, ele é criança, ele está com dor, ele quer conversar, ele quer saber de uma coisa, quer saber de outra. O pai dele não sabe língua de sinais. Ele cresce mais um pouquinho, às vezes vê uma briguinha ali na família, todo mundo falando mais alto, um pouco apavorado, alguém passou mal, e ele está ali sem entender o que está acontecendo. Ele vê que o pessoal está exaltado, está alterado, mas ele não está entendendo ainda o que aconteceu. E aí? Outra situação. Vai crescendo mais um pouquinho, seja um menino ou uma menina, entra na puberdade, aquele monte de dúvida, o pai e a mãe não sabem língua de sinais, ele quer chegar para conversar sozinho com o professor, porque ele tem vergonha de conversar perto da sala de aula, porque quem de nós nunca teve vergonha de fazer alguma pergunta em público? A gente quer fazer particular. Às vezes ele quer uma pergunta, é só ele e o professor. E não queria nem que o intérprete participasse. Mas aí o professor também não sabe língua de sinais. Ou seja, não é o correto, mas a gente acaba sendo, entre aspas, os psicólogos dos surdos, entendeu? E então já adianto já que é a necessidade nossa de estar sempre estudando, sempre aprofundando. E língua de sinais é muito bom, mas conforme eu disse, é uma língua, não é uma linguagem, não é algo assim, é só mexer as mãozinhas e tá valendo. Beleza? E falando mais um pouquinho da língua de sinais, assim a gente fala assim, nossa, mas o mundo está tão despreparado, não tem acessibilidade. Queria falar sobre acessibilidade e inclusão. O que é incluir? Uma pessoa que é diferente de mim, eu vou aceitá-la junto comigo. A grosso modo, isso é inclusão. Mas, para ser muito sincero, eu não sou a favor desse termo inclusão, certo? Incluir porque se ele já faz parte da sociedade. A sociedade é feita de pessoas, mas não falou que tipo de pessoas, como que devem ser essas pessoas. E a gente pegar, né, as leis brasileiras, uma das mais antigas é essa questão do direito de ir e vir. Mas para ir e vir não é só ter perninhas e ir andando, não. A gente vai e vem através da língua, né, da comunicação. Um fato agora, você procura um advogado,
advogado não precisa de ir presencialmente ao fórum e por aí vai. Ele manda um e-mail, é comunicação. A gente precisa de uma situação, por exemplo, não tem como a gente ter aula presencial por causa da pandemia. Estamos aqui nos comunicando. A língua também é dessa forma. Então, por isso que eu não sou muito fã dessa questão da palavra inclusão. Mas acessibilidade é tornar ao outro acessível aquilo que eu já entendi. A gente trabalha muito a questão da equidade, de ver o lado do outro. E quando a gente fala, então, de língua de sinais, é sobre isso que eu quero que vocês pensem. Nessa questão de comunicação. Diferente de outras deficiências, conforme eu disse, a maior dificuldade que o surdo encontra é a barreira linguística. Pensa comigo. Você foi num local, você achou um cara lá interessante, ou então achou uma moça lá interessante, vou pegar o telefone, vou mandar uma mensagem. Beleza. Só que aí, você não sabe português, porque o português é a tua segunda língua. E aquela pessoa não sabe língua de sinais. Só que dentro de você também tem coração, você também tem hormônio, você também apaixona, você também gosta dos outros, você também acha os outros bonitos. E aí, como é que faz? E uma paquerinha. Aí o surdo, se ele estiver lá na escola, ele fala, eu quero mandar uma cartinha. Ele vai sinalizando, quem que escreve a carta para ele? O intérprete. Então o intérprete participa disso. Aí, conforme eu tinha falado para vocês, às vezes é uma situação de justiça. Quem que está lá fazendo a ponte, eu vou colocar aqui entre aspas, porque para frente eu vou explicar para vocês por que esse termo ponte a gente tem que tomar cuidado de utilizar. Quem vai fazer essa ponte? O intérprete. Ou seja, então nós somos muito importantes e precisamos. E para ser muito sincero, tem pouco intérprete. Tem pouco intérprete. Então, animem em estudar, pegar firme mesmo nas tarefas que eu passar, alfabeto, numeral, treinar as frases, a estrutura da frase, classificador, que eu vou ensinar tudo isso para vocês. Uma das coisas que as pessoas acham mais difíceis é que a gente não se conhece. Vocês sabiam disso? E a gente vai entrar numa parte, conforme eu disse, que a gente precisa de mais expressões faciais e corporais. Aí eu te pergunto, se eu falar para um de vocês agora assim, eu falar assim, Elton, eu quero que você fique feliz, demonstre para nós que você está muito feliz, sem falar uma palavra, sem mexer nadinha com a mão. Mostra para a gente que você está feliz. E aí? Tá uma alegria meio falsa ali, não tá? Se vocês estão achando, entendeu? Essa é a ideia, entendeu? Quando a gente está interpretando, quando a gente está falando, a gente precisa... às vezes eu vou fazer assim, a pessoa estava feliz. Aí tá lá, F, né? De feliz. Eu faço. Feliz. Não. Ou então, alegre. Não dá. Ou então, aí eu fico com vergonha. Vocês podem reparar, todo lembra da última vez que cantaram parabéns para você no teu aniversário. Aí o que acontece? Aí você fica assim, entendeu? A gente vai cortar isso tudo. Eu sempre brinco. A minha professora de Libras, ela falava assim, a minha primeira professora, ela falou assim, ao final dessas 180 horas, eu quero vocês todos sem vergonha. Eu falei, meu Deus, o que ela quer dizer com isso? Quando eu falo assim, sem vergonha, é o seguinte, conforme eu fiz aqui, né? Às vezes, no começo, quando eu podia fazer o sinal de feliz, mas aí depois vai ficar natural. Tá vendo? Alegre. Alegre. Ou então você é triste, assustado, intrigado. E aí, a gente nem liga se a gente é feio, se a gente é bonito, e é isso mesmo. E quando eu falo que a gente não se conhece, é o seguinte, se eu pedir, dá um sorriso agora, como que é teu sorriso? Aí você não sabe como é que é. Você não olha no espelho como que é o teu sorriso. Duvido que você olhe no espelho para ver a cara que você faz quando você está chorando. Porque quando eu sinalizo, quando eu uso a língua de sinais, eu tenho que ter uma estrutura
de conseguir ser um pai bravo, que vai xingar o filho, e ao mesmo tempo, seu filho, ele tá com medo, ele vai. E a expressão mudou? Eu fui duas pessoas ao mesmo tempo. E aí, como é que a gente faz isso, entendeu? Tem toda uma técnica, tem toda essa questão de a gente estudar, é treino, não é da noite para o dia, mas são coisas que eu já peço. Qual que é a sua cara de assustado? Vai treinando um susto na frente do espelho, uma cara de surpresa, uma cara de medo, uma cara de dúvida, uma cara de desconfiança, uma cara de seriedade, de bravo, enfim. Vai treinando suas expressões faciais. E expressão facial não tem um curso específico. Ah, vou fazer um curso de expressão. Eu fiz um curso que era expressões faciais e classificadores, mas 80% foi classificador. Expressão é minha. Eu não ri igual você ri, você não ri igual o Elton ri, o Elton não ri igual o outro ri. Cada um tem seu perfil, cada um é do seu jeito, entendeu? Então, são coisas assim que a gente tem que já pensando, porque quando eu aplicar uma atividade, aí a gente precisa de fazer. Só que é o seguinte, a maior atividade é a conversação mesmo. Por um lado, a conversão com o Elton, né, a pandemia foi, assim, digamos que positiva. A gente está aqui um pouco à distância, aprendendo esse beabá, datilologia, que é o termo que a gente usa para fazer o alfabeto, os numerais, desafios, para quando a gente regressar, se Deus quiser, vai ser logo, vai ser breve, da gente voltar, então, o que vai acontecer? A gente a partir mesmo para conversação. Eu falei, eu gosto de aulas práticas. Se você não for intérprete, se você topar com um surdo na rua, não tem problema, você vai saber conversar com ele. Você vai poder ajudar ele. Antes da gente falar mais sobre a língua de sinais, eu queria falar com vocês um pouquinho, porque eu expliquei como que foi um pouquinho da minha trajetória. Eu expliquei, assim, bem por alto. Só que é o seguinte, 2018 foi um ano mais diferente para mim. Eu entrei no Senac, em Varginha, e, a princípio, por curso de enfermagem. Eu nunca tinha interpretado um curso de enfermagem na minha vida. Falei, meu Deus, como é que eu vou chegar lá e vou fazer isso? Porque o que acontece? Quem aqui sabe todas, eu estou falando todas as palavras da língua portuguesa? Levanta a mão. Vou dar 100zão, hein? E uma caixa de cerveja. Ó, não é ninguém, tá vendo? Não tem como. Na língua de sinais também, se eu falar quem sabe todos os sinais. Não é bem assim. E detalhe, existem áreas que ainda não tem sinal. Pois é, pois é, pois é. Um exemplo. 2 intérpretes, então 3 intérpretes e 2 surdos. A gente tem se reunido para trocar uma ideia acerca das obras sinais. Tentar criar um acervo em língua de sinais, um acervo acessível em língua de sinais para todas as obras do Milton Nascimento. Uma interpretação de música, uma atuação, uma história, enfim. E aí, tem coisa que não tem sinal. Como é que a gente vai fazer? Aí vem um monte de pesquisa e vai. Mas aí eu cheguei no curso de enfermagem, morrendo de medo. E agora, como é que eu vou fazer isso aqui? Beleza. Aí, na primeira aula, a professora, gente, introdução aos primeiros socorros. Aí eu falei, como é que vai ser isso aí? Como é que vai ser? Aí, isso é uma parte, assim, de classificadores, mas eu estou, assim, só contando para vocês como é que foi. Vamos fazer aquela manobra de ressurreição, né? Que é a respiração. E aí o bonitão pôs uma mão em cima da outra, na hora de interpretar, aí, ó o braço, vai, vem, vai, vem. O que eu estou interpretando é o que o surdo está vendo, e eu sou a voz do professor, correto? Aí o aluno foi para a parte prática. O que ele fez? Ele fez assim com o braço. Alguém aqui tem noção de primeiros socorros? Quando a gente vai fazer massagem cardíaca, a gente não pode dobrar o braço. O braço tem que ficar esticado
uma mão em cima da outra, e é o peso do corpo. Mas o bonito que não sabia, como eu não sou da área de saúde, e eu fiz assim. O senso comum me levou a fazer isso. Eu acredito que todo mundo que não entendesse dessa área iria fazer isso, entendeu? E agora imagina se fosse sei lá, só uma reciclagem. Poderia ser que esse surdo, uai, mas não era com o braço estendido, agora é com o braço dobrado? E aí nunca mais eu vi esse surdo, ficava por isso mesmo, e aí? Aí depois, Gustavo, apareceu uma chance aí para você ir, processo seletivo, para a gente contratar mesmo. Carteira assinada, você quer? Quero. Participei. Peguei as aulas de logística. O que tem a ver enfermagem com logística? Aí você fica lá, cadeia de suprimento, vamos elaborar a rota, vamos ver qual veículo gasta menos, como que funciona a produção de uma empresa, fazendo tudo isso em língua de sinais. Dois surdos na sala. Detalhe, um surdo expert em língua de sinais, mas não fala nada de português. Ele escreve muito bem, mas assim, falar, só mesmo não fala nada. O outro surdo, se sinaliza, ele é um pouquinho mais lento, ele tem um déficit, né? Então ele é um pouquinho mais lento para entender, só que ele fala super bem. A voz dele dá umas 3 vozes da mente, tão grossa que a voz dele é. E ele fala super bem. Só que ele só faz leitura labial. Tem hora que ele quer usar a língua de sinais, tem hora que não tem. Pensa como é que era na minha cabeça, então, para interpretar uma situação dessa. Aí, depois disso, Gustavo, a gente vai precisar que você nos ajude no curso de administração. Me puxaram para o curso de administração, que já muda um pouco. Depois me puxaram para o curso de marketing. Aí, para piorar a situação, fui para o curso de cabeleireiro e depois curso de maquiagem, porque tinha surdos que faziam esses cursos. Ou seja, imagina a gente está conversando aqui de oi, tudo bem? Qual o seu nome? O que você gosta de fazer? Coisa. Alfabeto. Mas já parou para imaginar como que vai ser falar de maquiagem em língua de sinais, falar de gastronomia em língua de sinais, falar de economia em língua de sinais, por exemplo, na igreja, beleza? Você sabe como que funciona o começo da reunião. Uma pessoa vai lá, faz uma oração, uma outra pessoa vai lá, cada igreja tem um ritual, né, digamos assim, uma liturgia. Então faz uma oração, canta alguma coisa, enfim. Aí vem uma parte lá que é permitido testemunho. Enquanto é um louvor que você conhece, que você canta desde a infância, ótimo. Se é uma oração que você escuta a pessoa fazer direto, ótimo. Mas vem uma pessoa lá da Conchichina para contar uma experiência que ela teve com Deus e você não sabe o que ela vai falar, como é que faz? Entendeu? Eu falo porque eu já participei de igrejas que o pessoal fala, por exemplo, em língua estranha. E aí, como é que eu faço para interpretar isso surdo? Já fui de igrejas que o pessoal não crê muito nisso. Beleza? Um surdo espírita me procurou há dias atrás, pedindo orientação para ajudar ele a entender melhor o livro de Allan Kardec. E aí, como é que faz? Tudo isso a gente passa para a língua de sinais. Então, a minha intenção com vocês é o seguinte: instruí-los ao máximo a caminharem sozinhos. Eu propus ao Elton o seguinte: ao final do curso, o que vocês não conseguiram aprender comigo por causa de tempo, porque não adianta querer ter a mesma fluência que eu tenho. Eu estou desde 2009, então são 11 anos, né? 11 anos. Vocês, por exemplo, com menos de 200 horas, têm a mesma fluência, então não é bem assim. Mas, assim, ensinar meios de vocês mesmos, sozinhos, saber como procurar um sinal. Para vocês terem uma ideia de como que funciona essa questão do sinal, para não ficar maçante, vou explicar. Qual que é o sinal de batida? Alguém aí tem coragem de falar? Batida. Elaine. Mas você tinha que fazer uma pergunta. Qual batida?
contexto é vitamina? Foi acidente de carro? Eu bati meu braço na parede, então eu tive uma batida. Você tá entendendo? Então tem contexto. Então muita coisa a gente tem que respirar, deixa eu pensar como funciona e depois então a gente sinalizar. E acredite, isso acontece na nossa mente em coisa de 2 a 3 segundos. Dá tempo de você pensar numa frase inteira. Lembra daquela frase que eu coloquei semana passada lá? Sexo só depois do casamento. Coloquei lá na aula. Se eu falar para o surdo daquele jeito, eu pego lá palavra, sinal. Palavra, sinal. Palavra. O que vai acontecer? Eu vou falar para ele. Sexo só depois do casamento. Então, eu estou falando para ele que sexo é à vontade. Aí, quando ele quiser, ele pensar, que ele falar, eu vou casar agora, aí ele casa. Eu estou instruindo ele totalmente o contrário. Então, a gente tem, assim, algumas estratégias para a gente não cair nesse erro. Entendeu? Aí, durante o curso, eu gosto de fazer o seguinte, na parte prática, de pegar, se você vai focar mais em interpretação religiosa, eu vou te dar uma ajuda específica nisso. Se você quer mais na área educacional, vai ter um momento mais para educação, ou seja, a gente vai passar por todos os nichos possíveis de interpretação. Como que é que eu interpretaria aqui? Ah, um fulano político me chamou para poder interpretar para ele. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Qual que é esse sinal? Vamos estudar? Como que eu interpreto uma carta, uma folha, enfim, a gente vai explicar sobre isso. E gostaria de... O desafio foi feito? Chegaram em algum estabelecimento, fazendo em língua de sinais, para ver qual que era a reação. E aí, como que foi? Alguém sabia língua de sinais? Como você se sentiu? É estranho, né? E aí eu tenho uma experiência em contrapartida com relação a essa proposta que eu fiz. Vocês chegariam em algum estabelecimento e falaria em língua de sinais para ver se alguém te entendia. E a gente sabe como que seria já a resposta. Aí eu vim supervisionar um serviço aqui próximo à Praça Travessia e eu estou conversando com um jardineiro. Aí nisso passou uma pessoa de moto, buzinou e fez tchau. Aí depois deu a volta do quarteirão, fui ver. Era um surdo, o Elbert. Aí a gente bateu o maior papão. E o jardineiro lá perto, sim, tadinho, pô, Gustavo, eu me senti o cara mais deficiente do mundo. E eu tava falando em língua de sinais, tranquilo. O surdo, obviamente, em língua de sinais. E a gente contou, a gente bateu papo, a gente tava falando da festa de casamento que a gente tinha ido, um dia que a gente saiu para beber, que a gente bebeu muito, que a gente dançou, e o curso, eu acho que eu vou voltar, enfim, a gente falou de um montão de coisa. E o cara lá, que é ouvinte, que não sabia língua de sinais, ficou lá assim, nossa. Entendeu? Então, para a gente ver, a gente ainda está pensando no viés de coitado do surdo, que o mundo precisa ser mais acessível, certo? E como que eu vou fazer? Só que vamos pensar pelo outro lado também. 5 surdos reunidos e você que não sabe língua de sinais ainda, talvez, lá perto deles. E aí, quem que está perdido ali nessa situação? Você ou eles? Quem que vai ser o excluído? E tem que pensar. Tem surdos que são gerentes de algumas empresas, cargo de chefia. E se você for subordinado a ele? E aí? Não sabe falar com ele, não tem como pedir aumento, não tem como pedir uma folga, como é que faz? Tem que pensar em toda essa situação. Autoescola, como é que faz? Então o surdo não pode dirigir? Pode, eu tenho amigo surdo que dirige moto, carro, tudo. E aí? Fala inglês. Então a ideia é justamente isso, a gente vê a dimensão que é a língua de sinais e a aplicação da mesma. Conforme eu tinha falado na aula, gostaria de dar uma pincelada,
a história aqui no Brasil não foi uma das coisas assim mais legais, não. O que acontece? A nossa língua de sinais, ela tem origem francesa, certo? Tem origem francesa. O que acontece? Vou dar um exemplo de uma palavra francesa, abajur. Né? Aí foi a brasileirada, né? Aí a gente foi e mudou um pouquinho a grafia dela e tal. Mas a maneira de escrever e tal. Só que é uma palavra francesa. Por exemplo, sinal de mulher. Vai ser essa configuração de mão, igualzinho o número 1. Eu coloco aqui, debaixo da orelha, e puxo. Mulher. Faz aí junto comigo. Faz assim, tinindo. Tipo, configuração de mão, número 1. Põe debaixo da orelha e puxa. Faz agora para eu ver. Isso. Uma vez só. Mulher. Esse é o sinal de mulher. Por quê? Porque era comum, principalmente na França, as mulheres usarem cabelo chamel. Entendeu? Então, o cabelo aqui, mais o brinquinho. Então, daqui para cá, mulher. E homem aqui, por causa da barba. Homem. Aí, o que acontece? Quando foi, antes de ser fundado o INES, igual eu tinha falado para vocês, o filho de Dom Pedro, que era para ser sucessor do trono, que era para ser o próximo rei, não foi, porque ele era surdo. E pessoas com algum tipo de deficiência não podiam. Mas coisa boa acontecesse, a gente teve um período de oralização, a gente já teve um período da comunicação total. Pra vocês terem ideia como que foi realmente a história dos surdos, cientistas estudaram. Mas por que não fala? Se olhando para ele assim, externamente ele é igualzinho a gente, aí se esperasse o surdo morrer para fazer uma autópsia, tudo bem. Teve casos na história, mas isso não é só no Brasil, não. Isso estou falando de um modo assim global. Teve casos que eles matavam surdos para poder dissecar a garganta deles e ver o motivo da surdez. Por que ele fala? Porque o surdo ele não fala. Mas quando fala surdo não fala, por quê? Ele não tem memória auditiva, né? Beleza. E dessa forma. Tinha surdo que era jogado de penhasco. Tinha surdo que quando um parente chegava, a mãe trancava ele dentro de um quarto. Tinha surdo que ele era tratado como se fosse um deficiente. Aí eles tinham que, se eles mexessem com a mão para sinalizar, a professora batia na mão deles com um pedaço de pau, uma régua, um ferro, alguma coisa, amarrava a mão deles para trás e obrigava eles a falar. Então, por isso que você vai encontrar muito surdo mais velho que fala até bem. Você entende bem o que ele fala, mas sabe isso aqui, ó, de língua de sinais. Que ele não teve direito dele de ser surdo, assim conforme ele nasceu. Ele não teve direito dele, entendeu? A gente vai ver muito isso. E depois teve a comunicação total, que era o quê? Faz leitura labial, mais língua de sinais, e vamos ver o que vai dar. Era permitido. Aí depois, então, foi oficializada a língua de sinais. Isso é um assunto para daqui umas 2, 3 aulas, mas, por exemplo, a gente não pode ficar fazendo bimodalismo. O surdo não sabe se ele olha para minha cara, se ele olha para minha boca ou para minha mão. Na hora que eu sinalizar aí, como é que ele faz? Você fala assim, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Esse é meu sinal. Eu tenho 28 anos. E aí? Você prestou atenção na língua de sinais? Ou na minha boca? Ou na minha voz? Isso era comunicação total, entendeu? Porém, você não conseguiu entender isso. E o surdo? Como é que ele faz isso? Estudos comprovam que quando a gente faz leitura labial, a gente entende só 30% do que é falado. Agora pensa comigo. Vamos voltar lá para a escola. Estamos aqui na escola aqui, aí está tendo um curso de informática aqui, beleza. Vamos fazer em leitura labial. Vamos levar em consideração que
Aluno, ele já não presta 100% de atenção, às vezes, no que o professor está falando. A gente sabe disso. De tudo que o professor fala, às vezes chegou ali 20%, 30% por causa da bagunça, uma bolinha de papel, enfim. Aí, ele chegou só 30% que ele vai conseguir entender. Até uma experiência, eu fui intérprete de uma aluna por 3 anos seguidos, hoje minha cunhada, e a gente estava conversando de novela. Ela falou, nossa, eu sou apaixonada em Maão. E aí? Aí eu falei, que é isso, meu Deus, Maão? Que pra ela tá falando. Aí eu fiquei, macarrão, que é? Malhação, né? Tá falando de novela. Agora o pessoal falar, na cabeça dela, pelo movimento labial dela, ela tá falando malhação, Maão. E aí? Então a leitura labial não é 100% eficaz. Ajuda, ajuda. Alguma coisa para entender? Dá sim, mas não tudo. Como que a gente faz? Entendeu? Então, é isso que a gente tem que pegar de macete. Às vezes você vê numa graduação, faz aquele montão de teoria, e fala de leis, e fala de direito, fala disso, daquilo, mas aí a pessoa... E como que faz para falar essa frase aqui em inglês? Não, em língua de sinais. Porque a gente tem até inglês na escola, mas não tem Libras, né? Aí eu pego uma frasezinha lá no prezinho. João é um menino muito bonito. Aí, às vezes, o professor não sabe fazer isso em língua de sinais. Ele aprendeu na graduação dele. A grade curricular teve língua de sinais. Em licenciatura tem que ter. E aí? Então, a gente quer, assim, sair, assim, desse arroz com feijão. A gente vai começar bem, assim, lento. E aí a gente vai aperfeiçoando até a gente começar a ter, assim, um vocabulário mais rico. Já adianto o seguinte, quando eu pedir, eu quero que você faça uma frase. Não adianta vir, hoje vou à sua casa. Porque quando você topa com um amigo, você só fala isso? Não. A gente vai trazer coisas do dia a dia mesmo, para a gente colocar mesmo a mão na massa, e literalmente a mão na massa, né? E sinalizar. Como que eu faço para fazer isso? Como que eu faço para fazer aquilo? E agora, como é que eu falo isso? Entendeu? A gente vai trabalhar muito, muito, muito mesmo com historinha. É a melhor coisa que tem para a gente trabalhar. Como comunicar, por exemplo, de uma maneira detalhada, assim, rica em detalhes mesmo, uma linguagem assim de fácil entendimento, e a hora que a gente vê, oh, nossa, eu já sei língua de sinais, entendeu? Esse é o meu propósito. O Elton, eu vou ver com ele se vai ser o caso. Alguma dúvida que vocês tiverem ao longo do curso, ao longo das atividades propostas, é só nos mandar uma mensagem que eu respondo, eu gravo um vídeo explicando, eu mando um áudio explicando, eu faço um videozinho em Libras, aí por enquanto vocês vão mandando em português. Mas vai chegar um tempo que a sua dúvida vai ter que ser mandada em língua de sinais. Porque se o curso é de Libras, nada mais justo que praticarmos Libras, correto? Vou ensinar algumas brincadeiras em língua de sinais, algumas coisas que você pode treinar em casa para você melhorar a tua fluência. Enfim, quero estar assim, literalmente à disposição de vocês para sanar dúvida, para acrescentar mesmo. E detalhe, a gente tem uma grade que a gente já segue ela para a gente ensinar, mas não é engessado. Uma língua não pode ser engessada. Então, às vezes você tem uma dúvida, às vezes vai ser daqui um mês, talvez daqui 2 meses para a gente chegar lá, beleza? A gente fala por alto e depois entra aprofundado no assunto. Talvez não. Talvez nem estava programado ensinar, mas a gente fala sobre isso, a gente analisa a situação. Só não guarde a dúvida para você, em hipótese alguma. Não guarde a dúvida para você. Passa para mim, me pergunta. Repito, não sei tudo, vai ter coisa que você vai me perguntar, Gustavo, como que faz isso? E eu falar, nossa, e agora, né? Não sei como é que é, amanhã eu te conto. E vou pesquisar, e amanhã eu te conto de verdade. É assim, eu participo de um grupo, né, de alguns grupos de língua de sinais, que são bem interessantes. Quando vocês já tiverem uma fluência bem legalzinho, aí eu já coloco vocês lá, porque se eu colocar agora, assim, vão ficar bem perdidos, porque os assuntos que tem lá são bem, assim, vou usar o termo técnicos,
E acredito assim que seja isso mesmo. Puxar bastante a orelha de vocês na questão de estudar. Alfabeto tem que treinar todo dia, pelo menos umas 3 vezes. É igual se você estivesse aprendendo um instrumento. É igual se você estivesse numa autoescola. Quanto mais você pratica, mais confiante você vai para a hora da prova. Entendeu? Língua também é dessa forma. Ah, mas por que fulano ele tem mais fluência que eu? Parece que ele sinaliza tão melhor que eu. Tem gente que tem mais facilidade para uma coisa do que para outra. Mas, assim como na música, não basta somente ter dom. O dom te ajuda? Ajuda. Mas o que mais vai fazer diferenciar, nem numa disputa, não, mas para você mesmo, é a dedicação, é a persistência, é o estudo. Então, se eu ensinei que A é A, faz A. Comece pensando qual que é a diferença do A, do E, entendeu? O A, às vezes tem gente que pensa, o A parece com o E, porque às vezes você faz o A muito assim, aberto, opa, o E, porque com a minha mão, tem que pensar o seguinte, sinalizar, eu não sinalizo aqui na frente, eu não sinalizo tampando meu rosto, eu não sinalizo assim, eu sinalizo mais aqui ao lado, mas às vezes eu fiz tão rápido, que às vezes eu não percebi. Aí, muito assim, a pessoa pensou, isso aí não é. E aí, as letras que são parecidas, K, o P, o H, vibração de mão, porém, são sinais distintos. E aí? Como que a gente vai fazer? Então, é necessário que vocês estudem mesmo, que vocês engura isso, porque amanhã, quando eu pedir, Elaine, fale seu nome para mim, você faça, pelo menos assim. E depois Brito. Aí aqui um dia estava lá, meu nome, Elaine. Se não começar agora, é como se fosse trabalho formiguinha. Você vai jogando a sementinha para depois colher o fruto. Então, a mão dói mesmo. Vamos procurar uma posição confortável para fazer o alfabeto. Eu preciso fazer o alfabeto aqui, ó. Imagina que eu vou colocar a câmera aqui posicionada para vocês terem uma ideia. Estou aqui. A, B, C, D, E, F. Aí tá doendo para fazer o F. Eu tenho que forçar tanto assim minha mão aqui, o tendão. Eu tenho que forçar tanto, não. Ah, minha mão não vai. Não tem problema ficar assim, ó. Vira pra, entendeu? Vira aqui para frente, palmo para frente. Eu fiz. Só um instante. Então, a gente está lá sinalizando, aí sua mão está doendo. Procura uma posição confortável. Não, ó, isso já adianto. Não existe uma regra. A letra não tem que ser feita nem aqui, 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 aqui. Não tem problema. É onde ficar mais confortável. É claro que vai ficar incoerente eu chegar e fazer isso aqui. A, B, C, D. Não precisa. Faço mais próximo. Entendeu? Tem que ficar confortável. Vamos pensar na ergonomia. Antes de sinalizar também, um alongamento, porque dói. Dói mesmo. Não está acostumado. Eu que estou acostumado, sinto dor. Eu já interpretei, a aula deu, assim, eu saí com isso aqui ó, doendo, literalmente. Mas é dor mesmo, tomar remédio, de quase inflamar. Dói, porque a gente não está acostumado, às vezes é pesado, entendeu? Então a gente vai acostumando, né? Pegando as mãos direitinho. Mas é isso. Só para poder complementar sobre o alfabeto e o numeral, qual uma letra uma letra que parece com um número? Qual letra que parece com um número? Tem duas. Olha, certo, olha. Parece com qual número? Certo? O e o zero. E temos aqui o número
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual letra que parece com essa? Letra S. Letra S. Então, aí, como que eu vou diferenciar o que é 8, o que é S, o que é 0, o que é O? Contexto. Então, antes de eu sinalizar o número, eu coloco número 8. E se for letra, vou fazer o sinal de letra e colocar letra S. Então, aí a gente vai analisando por contexto, a gente vai tendo essa malícia de ver que as coisas não são assim, tudo prontinhas. Aí eu mostrei. Então, vamos só repetir, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque o 6 não é assim? O 9 é o 6 de cabeça para baixo. E quando eu aprendi o 9, gente, eu aprendi, a professora disse que eu tinha que fazer assim, ó. Faz e você viu tanto que eu tenho que fazer. Dói mesmo. Então, não tem problema, faz assim. O único número que é desse jeito é o 9, então é impossível eu confundir com o outro. Entendeu? E se eu preciso fazer 99? 99. 999. 999. Ah, mas se for 9.000, aí tem o sinal de 1.000. 9 milhões, tem o sinal de 1.000.000, que a gente vai aprender. Certo? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma coisa sobre esse primeiro conteúdo, sobre essa questão? Porque às vezes quando a gente fala assim, a gente tem um professor novo, a gente quer saber por onde ele passou, o que ele fez, ele sabe mesmo? Será que ele é bom? Será que ele vai conseguir me ensinar mesmo? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem confessar que estão com um pouquinho de medo? Se tá com aquele medinho, será que eu vou dar conta? Tá passando alguma coisa desse tipo pela cabeça? Como é que tá? Tá tranquila? De repente tá 100% aí, e o aluno, que quando ele fica quietinho, eu penso assim, eu acho que ele entendeu tudo, então eu posso triplicar aí mais ou menos as tarefas para ele, aí eu dou mais tarefa ainda. É bem complicado. Um pouquinho. Isso, exatamente. A questão é o seguinte, analisa o que você sabe de português, certo? E a sua idade. Quantos anos você vem falando essa língua e você não sabe tudo? Esse é, digamos que, o nosso segundo encontro ainda de uma nova língua. É claro que a gente vai achar difícil, é claro que é muito novo, é claro que é muito diferente, mas não é impossível. Não é impossível. Eu quero que vocês coloquem na mente o seguinte: eu vou comunicar em língua de sinais. Se vai ser intérprete, não sei. Se vai ser professor, não sei. Se vai ser, sei lá, enfim, que você seja usuário. Eu falei para vocês que eu estou atuando como vendedor. Eu disse que 5% de uma população, né, tem deficiência auditiva. Vamos falar aqui especificamente dos surdos. Cara, surdo é muito consumidor, mas é muito consumidor mesmo. Principalmente tecnologia. Um aplicativo, alguma coisa. Porque aumentou em mais de 300% o entendimento da língua portuguesa para o surdo depois que surgiram os smartphones. Porque aí ele começou a ter acesso à língua de sinais, a conversar com outro surdo numa chamada de vídeo, igual a gente está conectado aqui agora. Ele se reúne, né? Então, às vezes o surdo, a imagem que a gente tinha dele era aquele cara sozinho lá na casa dele, o outro afastado, ninguém conversa com ele, aquele cara solitário, meio deprimido e tal. Hoje não, o surdo está fazendo tudo. E ele compra muito. Ele só não compra tanto porque talvez não tenha pessoa preparada para vender para ele da maneira correta. Entendeu?
É o que às vezes que está faltando. Para que você vai ganhar dinheiro também com isso. E aproveitando para falar dessa situação aqui, eu só queria deixar assim um adendo. Falei bastante isso aí com o Elton, e eu gosto de falar isso toda vez que eu vou lecionar um curso. Não é para vocês terem uma visão ruim do surdo, não. São pessoas como o ouvinte é, como outra pessoa é. Da mesma forma que eu, enquanto ouvinte, posso ser gente boa ou chato, o surdo também, muitas vezes, ele vai ser ou gente boa ou chato, viu? Já tira essa ilusão de, ai, que gracinha, tadinho do surdo, eu vou aprender língua de sinais porque eu vou ajudar. Não, você não vai ajudar. Vai aprender língua de sinais. Se o teu compromisso é o evangelho, é porque é teu compromisso. Ah, o teu compromisso, a tua missão é exercer a caridade ajudando o surdo. Vai lá e faz. A tua missão é ser intérprete, você é remunerado para isso. Nada que por bondade. A gente colocar a bondade, o amor demais, assim, em aprender a língua de sinais, a gente não vai aprender. A gente tem que ser um pouquinho seco com isso. Não, eu só vou aprender porque, tipo, e se chegar um surdo aqui na minha igreja, como é que vai ser? Nossa, ninguém sabe falar com ele, ah, não, eu tenho que falar? Pronto. Mas não fica com essa ilusão, ai, que gracinha do surdo, nossa, que coisa linda, tadinho, viva a inclusão. Não é bem assim. Vamos te falar lá no comecinho que eu não sou muito a favor da palavra inclusão, mas sim da acessibilidade. Pense o seguinte, a diferença entre você e um surdo, ou melhor, a semelhança é a seguinte, a dificuldade que ele encontra para comunicar com a gente é a dificuldade que ele encontra, que você encontra, se você chegar agora nos Estados Unidos sem saber a língua deles. Você é deficiente? Você tem algum atraso mental? É necessário ter igual de você porque você é brasileiro, porque você é brasileiro, fala só português? Não, mas você vai ter dificuldades, não vai? Você precisa de uma lei de inclusão. Ó, precisamos de uma lei para que o brasileiro que fala português seja incluído nos Estados Unidos. Precisa de uma lei para te incluir? Não. E aí, é inclusão? Então, isso aí? Não. É acessibilidade. Aí surge alguém lá, um intérprete que fala português. Aí ele fala na sua língua. Mas fala, graças a Deus, eu entendi. Entendeu? É comunicação. É isso. Esse é o carro-chefe. Entender uma língua. Quando eu tive que ir para conversar com o Elton para acertar os pontos, eu contei uma curiosidade para ele. É o seguinte, contexto, né? Língua de sinais, a gente tem que pensar o seguinte, a partir de agora, vocês vão ficar assim, não que eu esteja me gabando, eu não sou isso não, mas a gente acaba ficando assim, bem assim, que inteligente. Por quê? Eu contei para vocês o tanto de curso que eu já interpretei. Não é possível que eu não guardei nem 10% de cada coisa que eu interpretei ali, né? Talvez, se for para a gente falar sobre salão de beleza, acho que eu sei falar sobre um pouquinho de coisa. Ah, vamos falar de maquiagem? Eu sei também como que seria um processo aí de maquiagem. Ah, vamos falar de logística? A gente sabe um pouquinho. Vamos falar de política? Tem que pesquisar, ou seja, você vai ter que estudar muito, você vai ter que pesquisar muito, mas muito mesmo, porque às vezes o surdo ele chega, não sei, a gente tem a missão assim, a visão assim, eu vou chegar e falar algo para o surdo, mas o surdo às vezes vai chegar e vai te perguntar. E aí, como que está o número de Covid na cidade? Nós estamos na zona amarela ou zona vermelha? Por que está acontecendo isso? Ainda não tem um meio profilático? Ele vai chegar e vai perguntar isso para você. E aí? Tem surdos que estão nesse nível. Como que a gente vai responder? Língua de sinais. Aí, estava falando com o Elton, né? Da questão do regionalismo. Tem gíria, viu? Na nossa língua de sinais. O surdo mineiro fala uai. Isso eu vou fazer um videozinho aqui agora. Eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês. Como que ele fala uai? É o U, o A e o I. Só que aí a gente precisa disso. Expressão facial. Vou te dar um exemplo. Quem aí tem coragem de dar um significado para mim de why? O que o why significa? Why é o why, né? Beleza. Significa tudo. Aí, tipo assim, isso aqui é meu carimbo. Gente, mas cadê meu carimbo? Aí olha a minha expressão, eu vou falar. Ué, mas carimbo, ué. Fiz o why. É que eu tô ali procurando, eu lembro que eu coloquei por aqui, mas eu não sei aonde. Então o surdo vai fazer essa mesma expressão, mas, ué, acho que eu conheço esse lugar. Aí
A patroa vai e chega. Olha, Gustavo, você não ia chegar, minha namorada, por exemplo, você não ia chegar a tal horário? Por que que você chegou só agora? Uai, ela fala meio brava comigo. Uai, calma aí. Se é um uai de bravo, é fazer a expressão de bravo, uai. Só que isso é uma questão que vocês ainda não dão conta de fazer. Eu estou passando ainda por curiosidade, tá? Que vai chamar soletração rítmica. É o U, o A e o I. É impossível passar do U para o I sem fazer o A. Porque, ó, o U, A, ó, o A e o I. Tá vendo? Então, U, eu vou fazer só o U e o I. Então, uai. Uai. Aí eu faço a expressão. Uai. Uai, que legal! E por aí vai. Eu faço a expressão e faço uai. Tem regionalismo. Tem, tipo assim, não sei se vocês sabem, aqui em Três Pontos a gente fala galinhada, né? A gente roda 37, só 37 quilômetros até ali Boa Esperança, é arroz com galinha. Eles não falam galinhada, certo? Aí, beleza. Vou usar mais uma vez a Elaine como um exemplo. A Elaine tá bonitinha lá interpretando o culto lá, mil maravilhas. Aí, irmãos, vai ter uma janta aqui hoje, depois. Aí, Não tô te ouvindo. Tá sem som. tá ligado? Deu certo? Voltou. Ok. Nessa semana, então, vai ter coisa nova. E na próxima semana, a gente já vai fazer uma coisa um pouquinho mais diferente. A gente vai trabalhar a apresentação nossa. Olá, meu nome é, eu tenho tantos anos de idade e eu faço isso. Cada um vai se apresentar aqui em vídeo, todo mundo com todo mundo. Por quê? A pessoa que se comunica em língua de sinais, conforme eu disse, ela é sem vergonha. Ela não tem vergonha. Então, todo mundo, como está aprendendo, ninguém vai rir de ninguém. A gente vai se divertir bastante. E, às vezes, uma coisa que eu erro, o outro vem e me corrige. Na coisa que o outro erra, eu ajudo o outro. E assim a gente vai acrescentando. Mas, para isso, ó, estudo, dedicação. E na hora que eu perguntar, na hora que eu pedir para sinalizar, aí eu peço que vocês vão e façam. Certinho? Gente, por hoje é mais ou menos isso mesmo. Alguma dúvida que tiver, vocês podem estar mandando uma mensagem e eu estou à disposição para poder ajudar vocês. Para essa semana, então, a gente vai trabalhar essa questão de apresentação. Vou ensinar para vocês como a gente faz isso. Então, já é algo assim bem prático. E para se apresentar, eu vou pedir, por exemplo, olá, meu nome é Gustavo, eu tenho tantos anos de idade e tenho um filho de nome Pedro que tem tantos anos. Para eu falar do meu filho, eu tenho que ensinar sinal de filho. Mas para eu falar o nome dele, eu tenho que saber o alfabeto na ponta dos dedos. Não é da língua, não, viu? É dos dedos. Então, eu tenho que saber o alfabeto e eu tenho que saber o numeral, correto? Então, se vocês não estudarem, vocês não vão conseguir se apresentar. E quem não se apresentar é menos um pontinho. Menos um, Elton? Ou menos dois? Ah, depende, viu? Depende da. Eu vou tentar negociar esse negócio de idade aí, que idade é complicado. Tá vendo? A idade que ele tá meio cismado. Mas, assim, inventa uma idade. Eu deixo inventar, viu? Aí Eu de deixo repente, falar que tem você já 18. ensina o mais ou menos, assim, ó, é Mais ou mais ou menos. Ou então menos eu deixo tanto. falar que tem 18, viu? Falar que tem 18, eu deixo. É mais ou menos tanto. Mais ou menos isso. Então, certinho, gente?
Qualquer dúvida que tiver, eu estou à disposição, tá? E vamos lá, vamos para cima, passando essas mãozinhas aí. Daqui um dia eu vou passar uns exercícios depois também para vocês, alguns links que tem exercícios. Daqui uns dias vocês estão assim, ó, com a mão mais rápida que a minha. Show de bola? Então, beleza, gente, boa noite. Isso aqui nós vamos deixar vai para o YouTube também, vai para o canal do YouTube, possivelmente na segunda-feira já deva estar lá. A gente vai divulgar pelas redes sociais para os alunos que não assistiram, vai divulgar no grupo do WhatsApp, para quem não assistiu poder assistir, ter mais informações, porque agora a gente já começa, que nem o Gustavo falou, começa a passar um pouco mais de informação, mas são coisas, como ele disse, que dá para a gente aprender nesse momento, para quando chegar na conversação, na sala de aula realmente, já está melhor preparado para a gente ganhar tempo, que é a conversação que vai fazer vocês realmente aprenderem a língua. Tá certo? Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, um bom final de semana. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.